Olá, hoje eu preparei uma aula de língua portuguesa com foco no edital do concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo 2024. Hoje, o ponto 3 do bloco 1, língua portuguesa, ponto de vista do autor. Antes de começarmos, eu deixo aqui o meu convite para que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos. Ao se inscrever no canal, você está mostrando o seu apoio ao produtor deste conteúdo. Na descrição desse vídeo, vou deixar um link para que você baixe de forma gratuita uma apostila que eu preparei com os 64 principais erros em língua portuguesa. Acesse então pelo link ali na descrição do vídeo e baixe de forma gratuita essa apostila para ajudar na sua preparação. Sem enrolação, vamos ao que interessa no nosso roteiro de hoje, após a introdução, a importância do contexto na interpretação, o ponto de vista e subjetividade, tipos do ponto de vista, identificação do ponto de vista do autor, exemplos de pontos de vista em diferentes gêneros, o papel do leitor na interpretação do ponto de vista e os desafios na interpretação do ponto de vista. Assiste esse vídeo até o final, tem muito conteúdo, com certeza vai ajudar muito na sua preparação. Sem enrolação, vamos ao conteúdo direto ao que interessa. O ponto de vista do autor refere-se à perspectiva, opinião ou posição que o autor adota ao escrever um texto. Esse ponto de vista ele pode ser explícito, quando o autor declara diretamente as suas opiniões, ou ainda implícito, quando as suas crenças e atitudes são inferidas a partir da escolha de palavras, do estilo e da estrutura do texto. Compreender o ponto de vista do autor é essencial para uma interpretação correta e profunda do texto. Reconhecer o ponto de vista do autor é importante em diferentes tipos de texto, como artigos de opinião, reportagens, ensaios e obras literárias. Em cada um desses gêneros, o autor pode adotar uma postura específica, influenciando a forma como apresenta os fatos e os argumentos. No contexto do concurso para escrevente técnico judiciário, essa habilidade ela é crucial para interpretar corretamente tanto textos jurídicos quanto textos administrativos. E qual a importância do contexto na interpretação? O contexto em que um texto é escrito e lido desempenha um papel crucial na interpretação do ponto de vista do autor. Contexto refere-se às circunstâncias que cercam a produção e a recepção de um texto, incluindo fatores históricos, culturais, sociais e pessoais. Entender o contexto pode revelar por que o autor adotou determinado ponto de vista e como esse ponto de vista pode ser percebido por diferentes públicos. Por exemplo, um texto escrito durante uma crise política pode refletir as tensões e as divisões da época, influenciando a forma como o autor aborda determinados temas. Da mesma forma, um leitor com um background cultural diferente, ele pode interpretar o ponto de vista do autor de maneira distinta, levando em consideração as suas próprias experiências e crenças. E sobre o ponto de vista e subjetividade? O ponto de vista do autor é intrinsecamente subjetivo, pois é influenciado por suas crenças, valores e experiências pessoais. Essa subjetividade ela pode ser uma força poderosa na escrita, conferindo autenticidade e profundidade ao texto. No entanto, também pode introduzir vieses que o leitor deve estar atento para identificar. Ao analisar o ponto de vista do autor, é essencial distinguir entre fatos e opiniões. Um autor ele pode apresentar dados factuais de uma maneira que apoie o seu ponto de vista, escolhendo quais informações destacar e quais omitir. A consciência dessa subjetividade é que permite ao leitor adotar uma abordagem crítica, questionando as intenções do autor e procurando fontes adicionais para uma compreensão mais equilibrada. E quanto aos tipos de ponto de vista, existem diferentes tipos de ponto de vista que um autor pode adotar. O ponto de vista em primeira pessoa, por exemplo, é quando o autor usa eu ou nós para apresentar suas ideias, proporcionando uma visão mais pessoal e subjetiva. Esse tipo de perspectiva ele é comum em textos autobiográficos e narrativas pessoais. Já o ponto de vista em terceira pessoa, por outro lado, é caracterizado pelo uso de ele, ela ou eles, oferecendo uma visão mais distanciada e objetiva.
Esse tipo de ponto de vista, ele é frequentemente utilizado em reportagens, artigos científicos e textos informativos, onde o autor busca manter uma certa neutralidade e imparcialidade. E quanto à identificação do ponto de vista do autor? Para identificar o ponto de vista do autor, é necessário prestar atenção a várias pistas incluídas no texto. A escolha das palavras, o tom utilizado, a estrutura das frases e os exemplos fornecidos podem revelar a posição do autor sobre o tema abordado. Além disso, o contexto em que o texto foi escrito também pode fornecer informações valiosas sobre o ponto de vista do autor. Ao ler um texto, você deve se perguntar: o que o autor quer transmitir? Quais são as suas intenções? Quais sentimentos ou opiniões ele expressa direta ou indiretamente? Lembre-se, essas perguntas elas podem ajudar a desvendar o ponto de vista subjacente do texto. Exemplos de pontos de vista em diferentes gêneros. Diferentes gêneros textuais podem evidenciar o ponto de vista do autor de maneiras variadas. Em um romance, o ponto de vista ele pode ser explorado através das perspectivas dos personagens, permitindo ao leitor entender o mundo através de diferentes lentes. O narrador, seja ele em primeira ou terceira pessoa, ele desempenha um papel crucial na transmissão das visões e sentimentos do autor. Já em um artigo de opinião, o ponto de vista do autor é geralmente claro e direto, com o objetivo de persuadir o leitor sobre uma determinada questão. A argumentação ela é construída para reforçar essa posição, utilizando evidências, exemplos e uma retórica eficaz. Já em textos jornalísticos, o ponto de vista pode ser mais sutil, mas ainda presente nas escolhas editoriais, na seleção de fontes e na forma como os fatos são apresentados. E quanto ao papel do leitor na interpretação do ponto de vista? O leitor, ele desempenha um papel ativo na interpretação do ponto de vista do autor. Cada leitor traz as suas próprias experiências, conhecimentos e preconceitos para a leitura de um texto, o que pode influenciar sua percepção do ponto de vista do autor. Essa interação dinâmica entre texto e leitor é fundamental para a construção do significado. Para desenvolver uma leitura crítica, é importante que o leitor esteja ciente de suas próprias predisposições e se esforce para entender o ponto de vista do autor a partir de uma perspectiva informada e equilibrada. Isso pode envolver a leitura de múltiplas fontes, a comparação de diferentes pontos de vista e a reflexão sobre como suas próprias crenças podem estar afetando a sua interpretação. Quais são os desafios na interpretação do ponto de vista? Interpretar o ponto de vista do autor pode apresentar vários desafios, especialmente quando o texto é ambíguo ou complexo. Autores habilidosos podem usar técnicas literárias como a ironia, a alegria e o simbolismo para transmitir pontos de vista múltiplos ou contraditórios. Nessas situações, o leitor ele deve estar preparado para considerar diferentes interpretações e aceitar a possibilidade de múltiplos significados. Além disso, textos de diferentes épocas ou culturas podem apresentar desafios adicionais, exigindo do leitor um esforço maior para entender o contexto histórico e cultural. A pesquisa e a familiarização com o background do autor e do período em que o texto foi escrito podem fornecer insights valiosos para a interpretação do ponto de vista. Compreender o ponto de vista do autor é uma habilidade essencial para qualquer leitor crítico, especialmente em contextos acadêmicos e profissionais, como o concurso de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo 2024. Ao desenvolver essa habilidade, os candidatos serão capazes de interpretar textos de maneira mais precisa e profunda, reconhecendo as nuances e as intenções subjacentes à escrita. Isso não apenas os ajudará em suas provas, mas também enriquecerá a sua capacidade de comunicação e de análise em futuras carreiras. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Eu espero que esse conteúdo possa mesmo ajudar na sua preparação de qualquer maneira. Se você gostou, curta e compartilhe com aquele colega que está estudando para o concurso. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos do canal. Não esqueça de mostrar o seu apoio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos.
Eu desejo a você sucesso na sua preparação. Um forte abraço e até o próximo vídeo.